Então, pessoal, começando aqui a falar sobre as medidas de tempo, a terceira grandeza fundamental da mecânica, né? Nós usamos as unidades mais usadas em medidas de tempo é a hora, né? É a hora, o minuto e o segundo. E aí nós precisamos, às vezes, converter, né, de hora para minuto, minuto para segundo, ou vice-versa, né? Segundo para minuto, minuto para hora. Para fazer isso, você precisa lembrar de algumas coisas que você já sabe já, algumas relações que você já sabe. Por exemplo, nós sabemos que em uma hora nós temos 60 minutos e que em um minuto a gente tem 60 segundos. A partir dessas duas relações, tá, a gente consegue aí fazer todas as transformações necessárias envolvendo hora, minutos e segundo. Tá? Isso são coisas que a gente sabe, né? E a gente só precisa então saber quando usar. Tá? Então, começando a converter hora para minuto, por exemplo. Tá? Imagina que eu tenho aqui 2 horas e eu quero converter para minuto. Tá? Então tu vai botar 2 horas embaixo de uma hora, né? E aqui tu vai botar X. É claro que de cara você já deve, né, matar que em 2 horas tem 120 minutos. Mas imagine que fosse um número complicado aí, né? Fosse 2,3 horas. Quantos minutos eu tenho em 2,3 horas? Quantos minutos eu tenho em 1,7 horas? Tá? Então, a gente vai usar essa técnica, né, para resolver qualquer situação, tá? Então, nesse caso, é uma regra de 3, tu vai multiplicar cruzado, né? Tu vai multiplicar cruzado. Vou cortar aqui primeiro hora com hora, para assumir a hora, né? E vai ficar só a unidade de minuto. Agora, multiplico cruzado. X vezes 1, né? Vai dar X. Isso é igual 2 horas vezes 60 minutos, né? 2 vezes 60, 120 minutos. Então tá aqui. 2 horas equivale a 120 minutos. Agora perceba o que aconteceu aqui, né? Na verdade, para converter horas para minutos, eu apenas multipliquei por 60. Se eu fosse converter 2,3 horas para minutos, seria 2,3 vezes 60. 7,5 horas para minutos, era 7,5 vezes 60. E se eu fosse converter então minutos para segundo, como é que isso funcionaria? Então eu pegaria a relação minuto e segundo, né? Eu sei que um minuto tem 60 segundos, então quantos segundos teria em 4 minutos? Então 4 minutos embaixo de 1 minuto, né? E aqui x, né? Embaixo dos 60 segundos. Vou multiplicar de novo cruzado isso. Corto minuto com minuto. Então faço x vezes 1, né? X vezes 1 vai dar x. 4 vezes 60, né? Vai dar 240 segundos. Então perceba que eu fiz aqui novamente uma multiplicação por 60. Se eu quisesse converter 8 minutos para segundo, seria 8 minutos vezes 60. Né? 240 minutos para segundo seria 240 minutos vezes 60. E se eu quisesse converter direto, né? Direto hora para segundo, bastaria, né? Bastaria eu multiplicar por 3.600. Né? Por que 3.600? É a multiplicação de 60 vezes 60, né? E multiplicaria pela hora. Tá? Quero converter 2 horas em segundo. Seria 2 vezes 3.600. Ok? Bom,
E se eu quisesse agora fazer o inverso, né? Eu fui da escala maior para as menores, tá? Eu vim daqui. Agora, se eu quiser fazer o inverso, ir de segundo para minuto e depois de minuto para hora, como seria? Bom, eu vou usar as mesmas relações, né, que eu conheço. 1 hora vale 60 minutos, tá? E 1 minuto vale 60 segundos. Então, vou imaginar que eu queira converter aqui 40 segundos em minutos. Então, 40 embaixo de 60, né? Aqui fica x. Vou multiplicar cruzado. Fazer uma multiplicação cruzada. Bom, vou cortar aqui segundo com segundo e vou fazer essa multiplicação. Ó, x vezes 60, 60x. E 40 vezes 1 minuto vai dar 40 minutos. Vou isolar x, vai ficar 40 minutos dividido por 60. Aqui eu posso cortar 0 com 0, e aí fica 4 dividido por 6. Para finalizar essa conta, aqui vai uma sugestão de vestibular, tá? Quando você pega, ó, 4, vai tentar dividir por 6. Não dá, né? Vai ter que botar um 0 aqui, e agora vai começar a dividir, né? Vai dar 7 passa, vai dar 42, 6 dá 36, vai sobrar 4, né? Vai ficar um 0 aqui, e novamente vai dar 6, então vai aparecer uma dízima periódica. Quando aparecer essa dízima periódica, esquece isso, tá? Esquece isso e volta para a fração, tá? O avaliador lá da prova de vestibular, principalmente no Enem, ele não quer que você faça essa divisão, não quer que você leve essa dízima periódica para frente, porque só vai te complicar, tá? Então, dividiu, deu uma dízima periódica, volta para a fração. Tu vai tentar, então, né, simplificar se for possível. Nesse caso, eu percebo que dá para dividir em cima e embaixo por 2. Então, 4 dividido por 2 dá 2. E 6 dividido por 2 dá 3. Então, 40 segundos é 2/3 de 1 minuto. E é assim que você vai levar o resultado para frente da conta num problema de física, tá? É a minha sugestão aqui para você. Deu dízima periódica, volta para a fração. Porque veja só, um exemplo, né? Imagina que lá na frente você vai multiplicar 2 vezes 2/3. Esse resultado aqui, né? Veja como fica fácil essa conta. 9 dividido por 3 dá 3, né? Fica 3 vezes 2 dá 6. Agora imagina se tu tivesse levado aquela dízima periódica. Você teria que multiplicar 9 vezes 0,66666, e seria bem complicado, bem trabalhoso, e o resultado não seria exato, tá? É só um exemplo de como pode aparecer numa questão de física, tá? Agora perceba o que aconteceu na questão da conversão, né? Quando eu converti, nesse caso, segundo para minuto, tá? Eu fiz uma divisão por 60. Se eu fosse converter 80 segundos para minuto, seria 80 dividido por 60. Se eu fosse converter 120 segundos para minuto, seria 120 dividido por 60, tá? E se eu for converter, então, minuto para hora, por exemplo, 80 minutos corresponde a quantas horas? Então, vai usar essa relação aqui, né? Eu sei que 1 hora tem 60 minutos, em 80 minutos eu tenho x. Você vai converter aqui, vai cruzar, né? Multiplicar cruzado, corta aqui, fica x vezes 60. Você tem, então, 60x.
E 80 vezes 1 hora, você tem 80 horas. Isolando o x aqui, nós temos então 80 horas dividido por 60. Cortando aqui, eu tenho x, 8/6 de hora. E aí você vai tentar, vai surgir aquela mesma situação, né? Vou tentar dividir 8 por 6, veja o que acontece. Primeiro dá 1, dá 6, sobra 2. Bota um 0, bota uma vírgula. Agora, 4 vezes 6 vai passar, vai dar 24, então fica 3. 18, e parece 2 de novo aqui, e ó, vai começar a se repetir, ó. Vai dar aqui uma dízima periódica, porque vai sobrar 20, né? Então, deu uma dízima periódica, esquece. Volta, tá? Melhor caminho, não está errado, tá? Não estou dizendo que está errado, mas o melhor caminho que você deve tomar aqui para continuar resolvendo esse problema é deixar na fração e, se possível, simplificar essa fração. De novo, a gente percebe que dá para dividir por 2 em cima e embaixo. Fica então 8 dividido por 2 dá 4 e 6 dividido por 2 dá 3. Então, 80 minutos é 4 terços, né? 4 terços de hora. Isso vai acontecer bastante, tá? Quando a gente trata de conversão de horas, vai acontecer bastante a gente deixar na fração, tá? Isso é uma vantagem deixar na fração. O que aconteceu aqui, né? Novamente, para converter minutos para hora, eu dividi por 60. Toda vez que eu for converter minutos para hora, basta dividir por 60. 40 minutos para hora, é 40 dividido por 60. 160 minutos convertido para hora, é 160 dividido por 60, e assim por diante. E se eu fosse fazer uma conversão direta de segundo para hora, nesse caso, então, eu ia dividir por 3.600, né? É o 60 vezes 60, né? 3.600, tá? Então, vou converter 7.200 segundos para hora. Basta dividir por 3.600 e assim por diante. Tá ok? Vou encerrar então esse vídeo aqui. Com esse vídeo, né, vocês podem resolver lá os exercícios relacionados à medida de tempo que está lá na lista de exercícios. Tá ok?